E eles entregaram um plano. Qual que é o plano? Acho que quem participou do nivelamento viu isso bastante. Então, eles dividiram a maturidade, né? Então aqui é o crescimento de maturidade da indústria, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. Então, eles colocaram em cada nível um pacote. Nível 0 é o CAD comum, como a gente já faz hoje em dia, né? Aquelas linhas vetoriais, etc. O nível 1 é o 2D com algum 3D, mas sem uma integração. O nível 2, você já tem um BIM integrado, você já consegue integrar a modelagem de disciplinas, fazer outras aplicações. Simulações quantitativas. E o nível 3 é tudo conectado maravilhosamente bem, incrível. É aquele mundo nas próximas décadas, né? É a visão das próximas décadas. Bom, essa linha vermelha significa o quê? 2016, toda obra no Reino Unido obrigatoriamente tem que estar no nível 2. É isso que eles colocaram, tá? Nível 3 não tem data para começar, não tem data ainda para ser oficial, e eles não sabem muito bem ainda como que eles vão atingir isso. Porque eles ainda estão resolvendo o tumulto da obrigatoriedade do nível 2, eles estão acertando alguns detalhes. Mas o que é interessante? Aqui embaixo eles relacionaram o seguinte, padrões, guias, classificações, entregas. E o que precisaria ser desenvolvido para cada um desses níveis. Então eles criaram um planejamento do que eles vão ter que discutir, o que eles vão ter que registrar para dar o suporte para que isso daqui aconteça. E o Inovação BIM ele tem uma relação direta com esse plano. Ele tem essa relação de ter um plano de implantação gradual, depois a gente mostra que eles comentam isso, e uma relação do que vai ter que ser desenvolvido, que isso daqui nós estamos preparando para o ano que vem, dentro daquela pacote de definições técnicas. Para atingir o nível 2, então eles definiram documentos para entregas principais, entrega para operação, estrutura da informação, classificação da informação, plano digital de trabalho, protocolo para contrato BIM e esse Government Soft Landings, que é uma documentação que fala como que é feita a transição de projeto construção para operação manutenção, que tem um gap. Né? Então eles colocaram algumas regras para que isso seja feito de uma maneira mais suave, né? Não seja traumático. Outros documentos que eles tiveram que desenvolver questões legais em BIM, porque tem uma relação direta, né? A gente falou bastante isso no nivelamento, tanto que um dos dias foi relacionado a contratos, que a gente trouxe um advogado, trouxe TCU aqui, para falar realmente disso, questões legais em BIM. Então eles colocam obrigações do contratado, gerenciamento dessa informação, propriedade intelectual, limitações e responsabilidades de cada um envolvido. Muda bastante o jogo, tá? Porque você antecipa algumas decisões, você tem que trabalhar de uma forma mais colaborativa, integrada, né? Então, quando você integra, cada um tem que saber o seu limite, cada um tem que saber o seu papel, e aí entra nas questões legais. Acho que boa parte de vocês conhece a BSI, né, que é a British Standards Institution, e é um grupo, como se fosse a BNT nossa, né? Eles desenvolvem padronizações para o governo. Para o governo não, para o mercado da indústria e construção britânica. Então, esse grupo, ele já tinha diversas padronizações anteriormente para a indústria da construção, independente do BIM. Já era uma indústria bem organizada, né? Isso é uma coisa de destaque, né? Eles têm tudo padronizado, organizado, e é muito melhor, né, de se trabalhar no contexto deles pensando em BIM, né? Já tinha um plano de fundo bem trabalhado. As informações, tudo já tinha um padrão disso, né? Então isso ajudou muito para que eles desenvolvessem esses padrões. Então eles tiveram 5 anos para desenvolver padrões de um mercado já padronizado. Rever padrões e desenvolver o que fosse necessário. Mas aí focado, né, no plano estratégico para adotar o BIM, né? De vez em quando eu vou dar uma puxada para o Brasil. Essa vai ser uma das grandes dificuldades nossas, tá? Por exemplo, na BNT a gente estava discutindo o orçamento. Não existe uma norma de orçamentação. Cada um faz de um jeito. Então como é que a gente vai fazer uma norma de orçamentação em BIM se não tem uma norma de orçamentação? Então aí tem que voltar um pouco. Então a maior dificuldade para nós no Brasil em relação à padronização vai ser isso. Nós não temos uma grande quantidade de padronização como, por exemplo, o Reino Unido. O brasileiro gosta muito de padrão, né? Tanto que cada um tem o seu e não abre mão. Esse é o problema. Bom, uma coisa que eles falaram que é legal. Eles falaram o seguinte: o BIM não é mágica e nem você vai ter um gênio da lâmpada que você vai chamar ele e vai resolver o teu problema. Então eles falaram aqui de baby steps. Foi esse o termo que eles usaram. Vai ter que dar um passinho por vez para você ir aumentando a sua maturidade. Não adianta, se você chegar com muita novidade de uma vez, a chance de você ter muito problema é grande.
Então você vai dando um passinho por vez. Por isso que tem aquele plano dos níveis, né? 0, 1, 2, 3. É justamente isso. Ó. Resolvemos 1, resolvemos 2, aí a gente pode por 3. E por aí vai. E a figura do baby steps é interessante porque é o passinho de bebê mesmo, né? Que não é aquele passo certo. Às vezes você pisa e dá aquela falseada, pode até cair, então tem que ter essa consciência, né? Estamos tateando um terreno que a gente não conhece direito ainda. Estamos ainda se adaptando para poder caminhar nisso. Exato. A NBS, não sei se você conhece, a National Building Specification, na verdade, a gente vai falar um pouco mais sobre ela mais para frente, mas o que eu queria citar aqui? Ela realizou uma pesquisa em 2011. Em 2011, nessa pesquisa, apontou que a maioria das empresas estariam aptas ao BIM em 2015. Por isso que em abril, eles programaram para que abril de 2016 fosse obrigatório. Eles deram ainda mais aí 3 meses de tempo. Então eles fizeram uma pesquisa para saber quando que vai ser feito. O governo brasileiro está fazendo a mesma coisa, tá? Tem uma licitação que foi feita, está sendo feita uma pesquisa, uma pesquisa para saber, olha, quando que nós estaremos aptos a obrigar que o mercado utilize BIM. Então, isso está acontecendo também para o Brasil. Aqui eles citaram uma coisa que é interessante, que eles colocaram desde projetos pequenos e simples até projetos de infraestrutura com muito investimento se beneficiam do BIM. Então aqui eles colocaram o mais famoso, né, o Crossrail, e depois eles foram por uma casa. Então esses foram os 2 principais projetos do governo britânico. Essa casa aqui é uma residência estudantil, que é mantida pelo governo britânico, que eles precisaram construir. Então eles usaram um pequeno exemplo e usaram um gigante exemplo como base para criar todos esses padrões que eles desenvolveram. Então nos resultados, por exemplo, dessa casa, o que eles atingiram? Orçamento, objetivo alcançado no primeiro projeto em BIM. Eles já conseguiram fazer dentro do budget deles. Antecipado, eles conseguiram sair do sítio, né, da construção 2 semanas antes do previsto. Tiveram falhas 0, quase inédito na construção, não teve nenhuma falha durante a obra. E alta qualidade eles colocaram como cliente feliz. Então assim, isso daqui, pelo menos esse falha 0, é uma das mais óbvias que acontece quando você trabalha em BIM. Ele é o mais fácil de atingir. Tá? Mas precisa ter todo um procedimento montado certinho. E agora, quais são os órgãos do governo que se envolveram nesse projeto? O Ministério da Justiça, né, na verdade aqui eles falaram de um presídio que eles fizeram, no BIM. A parte de educação, a Highways England, Network Rail, Environment Agents e essa Procure 22, que é a parte de hospitais, parte de saúde. Então eles começaram a envolver órgãos do governo para discutir, né, e para eles poderem adotar o BIM dentro dos seus trabalhos. E aí vem o High Speed 2. Que é um grande plano de uma ferrovia, né? Apesar do Crossrail ter sido emblemático, né, na questão do BIM, né? Ele nasce um pouco antes de toda essa questão tecnológica. Tem um slide que a gente fala disso, mas o HS2, né, que é o High Speed 2, é uma grande ferrovia que vai ligar, vai cortar a Inglaterra, né? E está toda sendo pensada, né, para ser trabalhada em BIM, né? Com a visão, né, de economia, de facilitar a comunicação da população, né, e facilitar as análises de impacto no meio ambiente e demais órgãos, né? São esses focos, esses objetivos que eles colocaram nesse plano dessa grande ferrovia, né? E é interessante que eles preparam todo um ambiente, né, para que você possa ter informações, né, sobre o BIM, né? Então, no site do HS2 você pode se logar, você pode se cadastrar e você começa a ter aulas e eles têm lá, dizem assim, como que o BIM pode afetar a sua vida? Como que o BIM vai afetar o seu trabalho? Né? E vai dando pequenas pílulas, né, de conhecimento ali, né, e vídeos e aulas para você poder aprender sobre o BIM e ver como que ele vai impactar nos seus processos. E é interessante que eles citaram, não só nesse projeto, mas nesse projeto eles citaram mais de uma vez, que o BIM, eles queriam muito para facilitar a comunicação com a população. Então, quando eles fossem consultar, ou quando eles fossem apresentar o projeto à população, porque lá eles têm muito disso, né, fica fácil da população entender. Você não vai criar dúvida ou posicionamento contrário por falta de entendimento do projeto. Então, fica muito fácil. Quer dizer, o foco é a informação, né? Uma informação visual, uma informação de contexto.
E aí, esse daqui não é o modelo de BIM, tá? Isso daqui é só uma renderização de uma das estações, mas eles já conseguiram, até esse momento, uma economia de 500 milhões de pounds que eles atribuíram ao uso do BIM nesta obra. Tá? Então, assim, eu não sei, a gente, na verdade, não levantou quanto que é o valor total que eles já investiram. Às vezes relacionaram isso ao BIM. Ao quê? Formação, diminuição de erro de projeto, diminuição de erro na obra, por aí. Depois nós tivemos a reunião com a agência de meio ambiente, que também é uma questão que às vezes a gente fica muito em dúvida. Poxa, a meio ambiente, o que ele vai fazer em BIM? A gente mesmo falou assim, putz, vai ser muito bom saber como que eles estão. Porque a gente tem muitas dúvidas sobre isso. Como é que o meio ambiente vai se valer do BIM? O que ele pode usar? Como é que funciona o BIM para o meio ambiente? E aí o que eles citaram lá? Eles iniciaram um trabalho em BIM focando em uma linguagem comum. Então, o que ficou claro no trabalho da agência de meio ambiente é eles não partiram para desenvolver o projeto, eles partiram para organizar primeiro as informações que eles utilizam, que eles produzem. Porque ela não estava muito bem organizada, ela não estava muito bem padronizada. Então eles começaram a formar uma linguagem comum dessas informações, né? Porque eles comentaram, inclusive, projetistas gostam de sair fazendo tudo em BIM. É legal ver o objeto todo detalhado, tá? Mas não é esse o foco. Primeiro é necessário definir o porquê precisa da informação, focar nos resultados que espera e aí desenvolver o caminho para chegar lá. E como que eles fizeram isso? Eles estão integrando GIS, modelo 3D, COB. O COB é uma padronização de informação para a operação e manutenção. Aquele gap que eu falei entre obra, projeto e operação e manutenção, esse daqui é um padrão que tenta fazer com que esse gap não seja tão traumático. Tá? Padronização COB e o CDE, que é o Common Data Environment, que é o ambiente comum de trabalho, de informação, que seria uma central com todas as informações necessárias, e você escolhe as informações que você precisa para atuar no seu trabalho. Mas é uma central, ela centraliza todas as informações. Quando a gente fala em informação, não é arquivo, tá? É você selecionar o que você precisa e extrair da maneira que você precisa o que você precisa. Pensar não é você abrir um arquivo e ler o que está escrito lá. Pensar nos dados que vão ser compartilhados, as informações que vão ser transitadas, né, e são importantes de se trabalhar. Quando você está falando lá que o projetista, né, gosta de detalhar muito, né, eu lembrei da Ponte Grande, né, que quando foi feito o paisagismo, até a folhinha do paisagismo a gente quer detalhar ali no BIM, né? Você é uma informação, só que uma informação, o que você vai fazer com ela? Né? Então, por isso que eu preciso organizar as informações. Quais são os dados que eu vou trabalhar, que eu vou usar, como é que eu vou tangenciar eles, ou que vão precisar lá no futuro, né? E como é que eu quero trabalhar com esses dados no futuro, para eu poder preparar o meu modelo para isso. Então aqui eles apresentaram um processo de como funcionaria a gestão dessa informação, né? O caminho de onde ela sai, para onde ela vai, como que ela se transforma, etc. Apresentaram uma estrutura de informação, apresentaram uma classificação das informações, apresentaram a entrega dessas informações, e aí eles foram para a parte de geometria, quer dizer, foco em informação, informação, informação. E o que eles falaram na parte de geometria? Ainda não foram solicitados modelo ou desenho, mas com uma robusta estrutura de dados, estamos idealmente posicionados para entregar os requisitos BIM nível 2 para objetos 3D e extração do 2D. Eles pensam também em usar o GIS, né, o GIS, para poder fazer a localização. Isso tem a ver, quando a gente fala em estrutura, né, amplia um pouco mais, né? A gente pensando num edifício, ele é locado ali num ponto vertical, né? Mas quando você fala em estrutura, ela está espalhada, né? E tem outros afetos, né? Então é importante pensar nisso, né? No GIS juntamente. Aí a reunião seguinte foi relacionada a treinamento e educação. Eles deram, esse daqui está... Claro, a gente trouxe um filtro do que a gente viu, tá? Tem muita informação a mais, depois a gente pode tratar especificamente com cada área, com cada interessado, um assunto específico. A gente trouxe o que a gente viu que foi mais, que a gente achou que seria mais interessante nesse momento. Está pensando no Unimetro, né? Então o que eles colocaram, teve um levantamento em 2015, tá? Esse daqui já é atualizado. Em 2015 eles apresentaram um levantamento que a média dos profissionais do mercado da indústria da construção é que por ano eles investam em treinamento somente 1,2 dias por ano. Quer dizer, muito pouco. No 2016, que eu dei uma lida,
eles avançaram para 1,5. Está melhorando. Mas isso o governo entendeu como um problema. Se você está buscando crescimento de produtividade, sem treinamento não vai atingir. Então eles estão querendo aumentar esse número. Começaram desenvolvendo muitos materiais com foco no treinamento e preparação. A primeira coisa que eles fizeram foi desenvolver material para que as pessoas entendam, que elas estejam, que quando você conversa com elas, elas já tenham conhecimento básico. Para as normas relacionadas ao BIM, o governo financiou um acordo para que todas fossem distribuídas gratuitamente. Por quê? Assim como no Brasil, lá as normas são pagas. Nós temos normas de BIM já no Brasil publicadas pela BNT, elas são pagas. Semana passada, não sei se alguns de vocês receberam esse e-mail, semana passada a BDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, da indústria, eles firmaram um acordo com a BNT e todas as normas relacionadas ao BIM, agora você paga somente 20% do valor. Então você tem norma BIM por R$15, R$6, dependendo do valor dela. Então é um tipo de acordo que o governo também, que a BDI também fez nesse mesmo sentido. Esse daqui eu vou falar rapidamente. Esse daqui é um documento, padronização para a educação de 14 a 19 anos. Eles têm, a partir de 14 anos, uma educação técnica focada na construção. E tem BIM já desde os 14 anos. Eles já começam a ser educados para trabalhar dessa forma. Eles têm também um grupo, que é esse aqui, ó, Design Engineer Construct. É um programa de aprendizagem credenciado para estudantes do ensino secundário. Tem essa página, quem quiser acessar, é muito legal, lá tem bastante material. Eles têm lá focado para professores, para a indústria, para os estudantes, e aqui tem assim, e pais, aqui em cima também. Então, é um programa para preparar os estudantes da construção civil, do ensino técnico, focado na construção. Então tem tudo, não só de BIM. Tem todos os materiais que eles precisam para dar suporte para eles. E o que é interessante, que eles colocaram, isso daqui eu não citei porque acho muito legal. Foi emocionante. Uma menina de 12 anos enviou o projeto. Tem um evento da Autodesk, que é a Autodesk University de Las Vegas. Tá? E ela teve um concurso lá de projeto, e ela enviou um projeto, 12 anos, ela enviou um projeto para a Autodesk University em Las Vegas, e venceu o concurso. 12 anos. Porque o foco estava no modelo, e não na informação e qualidade que um profissional pode desenvolver. O que é? De novo, modelo, qualquer um faz. Modelo é fácil. O difícil é você colocar toda a maturidade, o conhecimento que você tem, as informações que são necessárias, que só um profissional vai saber como fazer e o que precisa ter. E eles deram um foco muito grande na questão do e-learning. Na verdade, eles colocaram a questão do Twitter e LinkedIn. Eu uso muito para informação de BIM, eu uso muito o Twitter e o LinkedIn. Tem muita informação sobre BIM lá, tem muito grupo sobre BIM lá. Se vocês quiserem saber ou buscar mais informações sobre BIM, utilizem essas duas plataformas, que lá tem muita coisa. Toda vez que tem alguma publicação de documento novo de BIM, todas as agências de governo e padronização de todos esses países têm perfil no Twitter, e assim que lança, o primeiro lugar que eles colocam é no Twitter, na hora. Então é muito fácil de você receber essas informações. E também tem muitos vídeos no YouTube que vão ajudar a esse aprimoramento. E eles colocaram que realmente o e-learning, ou o ensino à distância, que a Unimetro já está praticando, é uma grande ferramenta para o BIM, porque você tem uma quantidade de pessoas envolvidas muito grande, e você não vai conseguir necessariamente tratar uma por uma. Então, dessa forma, você consegue atingir um número maior de envolvidos e prepará-los para isso. É a democratização dessa informação, né? Então, está acessível, qualquer um pode acessar. Né? A gente precisa dar esse passo, né? Precisa romper, às vezes, algumas barreiras e começar a se envolver com isso, porque tem muita informação. E é um outro nível de você conversar. Né? Eu tive, quando a BDI estava lançando lá a biblioteca, né, a discussão, e foi interessante porque na sala, né, tinham lá as principais cabeças do BIM, né, hoje no Brasil, que conversam, né, toda vez os profissionais que o Ilvio citou lá no começo estão participando do comitê do governo, né, e o nível de discussão é outro. Né, e a gente precisa chegar nesse nível. Né, e isso depende muito do envolvimento de cada um, do desafio de cada um, para poder enxergar, e cada um dentro da sua parte também. Né? Não tem que saber tudo do BIM, né? Mas o que eu posso, qual que é o interesse que eu posso ter em algum determinado tema. Né? E quando eu estou conectado nessas redes, né, essas informações chegam. Né? Há uma filtragem, essas informações chegam e enriquece muito, né, o nosso conhecimento. Nossa, claro. Depois nós vamos para a Skanska. Não sei se vocês conhecem, a Skanska é uma das maiores construtoras do mundo.
Eu estava até nervoso na reunião com a Skanska, porque eu já vi algumas apresentações da Skanska, o nível deles de BIM, assim, aquela coisa, sabe quando você vê um ídolo na tua frente, meio que aconteceu isso. Então é ótimo para seguir como exemplo. Tanto é que a apresentação deles foi muito engraçada, porque foi algo tipo, não foi o BIM real, foi algo assim, futurista. Daqui a 50 anos, não sei o que, eu falei, nossa. Então o que eles estão falando? Eles falaram de hierarquia digital. BIM. Então o que é o BIM? O BIM é um componente digital, que é parte de uma engenharia digital, que é parte de uma transformação digital e é parte da sustentabilidade da empresa. Então o que ele está colocando aqui, ó, o BIM dentro da engenharia digital, que está dentro de uma transformação digital que é importante para que a empresa se sustente, para que ela se mantenha no futuro. Então foi interessante entender esse posicionamento de onde que o BIM fica dentro de um trabalho maior da empresa. Então esse trabalho de digitalização ele é muito, muito importante e mais uma vez ele veio aqui. E ele comentou sobre tendências, né, o impacto de uma mega tendência. Ele falou assim, ó, uma tendência simples, se você perder ela é como uma gripe, você fica mal no começo, mas depois você melhora e tudo bem. Agora, uma mega tendência faz com que você precise de algo externo para manter a vida ou algo pior. Você vai pôr você vai pôr TI se você perder. E o que ele está colocando? Que o BIM, que a digitalização é a mega tendência global. Significa o quê? Se você não se preparar para essa mega tendência de digitalização, você vai estar fora. A empresa não vai se manter, né? A empresa, assim, qualquer empresa, né? Ela não vai se manter no mercado futuro, no mercado concorrente como nós temos cada dia mais. Isso daqui é uma das questões de digitalização que eles estão fazendo, né? Que eles estão testando capacetes de realidade aumentada nas obras. Isso já está acontecendo, a gente viu isso no Crossrail também. Então eles já estão aplicando e eles estão desenvolvendo. Então qual que é o foco deles? Eles precisam ter um grupo de desenvolvimento. Se eles não tiverem grupo de desenvolvimento, eles vão ter que sempre ficar buscando e correndo atrás de alguém. Eles nunca vão estar desenvolvendo na frente de algo. E o que eles colocaram lá que é legal, mudança de cultura, não é feita na mente, é feita no coração. É meio fofinho isso. Mas é muito do que a gente acredita também na inovação. Não adianta você só enfiar na cabeça da pessoa se você não fizer a pessoa querer fazer parte dessa mudança. Então, diversas vezes eles falam que eles tentam puxar, fazer com que a pessoa entenda a importância que ela participe e que envolva ela, que ela queira fazer parte dessa mudança. Nós somos David Miller Architects, que nós visitamos o escritório de arquitetura. Eles começaram lá em 2009 sozinhos, em 2007 sozinhos, em 2009 começaram a trabalhar de forma colaborativa com engenheiros e outros envolvidos, e a partir de 2011 participaram do primeiro contrato em BIM deles. E eles trabalham com BIM, modelagem e informação, desde a incepção, né, desde os primeiros estudos volumétricos, até você ter todo o mobiliário e tudo detalhado. Alguém já viu esse projeto? Isso daqui é um centro de mídia de um campo de cricket lá na Inglaterra. E eles tiveram que fazer o quê? Isso daqui é dos anos 90 e eles precisaram fazer uma reforma. Só que eles só tinham 2D disso. Então o que eles fizeram? Laser scan, toda a edificação, com os desenhos que eles tinham em 2D e modelaram para validar o modelo 3D que eles tinham. Então o modelo 3D deles tinham todas as peças prontas para fabricação, inclusive. Então aqui está dando esse exemplo de todas as camadas que fazem parte desse modelo. Então eles integraram todas essas disciplinas. E aí de arquitetura, no departamento de arquitetura, quem interessar mais, a gente vai mais a fundo. Depois. Chegamos no Crossrail, tão prometido Crossrail. Acho que Crossrail a maioria conhece, né? Você quer falar? Não, pode. Não, esse daqui é uma linha, é a maior obra de infraestrutura. É a maior obra de infraestrutura da Europa. Chamada, a linha Elizabeth Line. Isso. Né? Então é uma linha de ferrovia. Bilhões. Fantástico. Projeto que liga, né, corta praticamente a Inglaterra, né, ele não só corta Londres, né? A parte rosa é túnel, né, subterrânea, em azul é a parte superfície. E é um dos maiores casos de BIM, e é um dos que o governo utilizou também como caso para dar a base de conhecimento de BIM para desenvolver os padrões, etc.
De novo, informação. Acho que foi uma das empresas que a gente viu com maior organização de informação. Então, o que eles colocaram lá? Informação é a chave para que tudo aconteça. Pode ser uma tabela ou um modelo. O importante é definir qual informação é necessária. De novo, você pode fazer uma tabela de Excel? Isso é bem? Pode. Se você tiver informação bem organizada, conseguir linkar essa informação com um banco de dados, extrair da maneira que você precisa. E conectar isso com... Conectar com um modelo. Então, quer dizer, não precisa ser um modelo 3D para ser bom. Tá? Por isso que às vezes a gente fala com alguma área, olha, a sua área vai ser envolvida no Inovação BIM. Mas eu não faço projeto. Não, mas você trabalha com informação, então você tem que fazer parte também. Escalas diferentes, mas também faz parte. E acesso à informação economizou milhões de pounds por ano. Foram eles que falaram, tá? Eu não vi os números. Mas eles falaram isso e eu acredito, porque realmente, acesso, para pensar o quanto de tempo a gente na vida perde, né? Na vida tanto profissional como não profissional, perde só em tentar achar uma informação que a gente não sabe onde está. Então, o tempo economizado é dinheiro também, economizado diretamente. E para que isso seja possível, eles determinaram um plano de gerenciamento do asset, como se fosse um grupo, né? Então, plano de gerenciamento das informações, um dicionário das informações e um controle de qualidade da informação. As coisas corretas, no lugar esperado e na hora certa. Então, tem que ter essa gestão. Se não tiver essa gestão, como é que você vai confiar que essa informação, como é que você vai filtrar que essa informação realmente ela é aquilo que você espera? Uma coisa que eles colocaram que foi interessante. YouTube. YouTube surgiu em 2005. Parece que faz mais tempo, mas não faz. Super jovem. O primeiro iPhone, 2007. O primeiro iPad, 2010. E o Crossrail, de quando é? 2008. O que ele está querendo dizer com isso? O BIM não era esperado no começo. Ninguém sabia desse negócio. Eles não tinham nem como aplicar isso em obra, por quê? O iPad surgiu em 2010. Não tinha tablet. Tinha alguns chineses lá, né, que sempre parecem. Não tinha nem aplicação para fazer isso. Não tinha. Então, eles falaram assim, a dificuldade quando você tem uma obra que leva muito tempo, 10 anos, né, a dificuldade que você tem em inovar, e você trazer novas tecnologias para aplicar nessas obras que tomam bastante tempo. Então, o cuidado... Não, o interessante foi a flexibilidade, porque eles não tinham isso no começo, né, mas conforme foi avançando e as tecnologias foram chegando e a informação foi chegando, eles foram colocando isso no processo deles. Né, foram se adaptando dentro da vida deles para poder usar essa tecnologia, usar a informação, usar o BIM. Que é o que eles comentam, tem que tomar cuidado para não engessar. Quando você faz um contrato, a gente fala disso mais para frente, acho que no final. Quando a gente faz um contrato, às vezes, como nós somos muito técnicos, a gente quer fazer uma definição muito técnica. E às vezes não uma definição muito de especificação. E isso pode engessar algum processo, pode engessar alguma novidade, pode engessar alguma coisa que às vezes o contratado está mais adiantado do que nós. Eu querer falar o como, ao invés de falar o que você quer, tem que estar no contrato, mas muitas vezes a gente acaba querendo colocar o como que ele tem que fazer, e aí pode complicar. E eles comentaram muito sobre isso no Crossrail. Cuidado que você tem que ter para não sobrepor o contratado. Deixar o contratado apresentar como que ele vai fazer. E você se preocupar com o que você quer. Então isso foi muito legal. E o tal do CDE, do Common Data Environment, que eles fizeram um CDE bem robusto. Então o que é um CDE? É um centro com todas as informações relacionadas ao projeto e obra. Então você tem lá trabalho em andamento, você tem as etapas, né? Trabalho em andamento, a parte de compartilhar, trabalho em andamento, você tem informação não verificada. Compartilhamento, você já tem uma informação verificada que pode ser compartilhada para outras equipes. Documento, publicação da informação validada e arquivamento, informação mantida para conhecimento e legado. Então, o que ele está falando? Que você tem essas etapas que uma informação, um documento passa, e tudo isso está integrado no mesmo sistema. E esse sistema pode ter comunicação, por exemplo, com o SAP, ou com outras tecnologias, ou com outros bancos de dados. No fundo é o seguinte, você tem informação desde quando você começa a pensar numa linha, até quando você está entregando lá para a manutenção e operação utilizar. Essas informações, elas vão sendo acumuladas, vão sendo trocadas, vão sendo evoluídas, né? E você precisa ter um ambiente em que você faça isso.
né? Então, em todo momento, desde de uma colocação de um equipamento, da instalação, do revestimento de alguma coisa, até na hora de você fazer a troca disso, né? Então, é esse ambiente que garante isso. Eu achei que o vídeo estava aqui. Não, tem um vídeo. Ah, ele está com... Isso daqui a gente filmou lá dentro, né? A obra, o Daniel passou ali agora. Isso daqui é a obra na plataforma, né? A plataforma, você lembra a extensão? Era 200 e... Eu falei 240, mas 240 é um pouquinho menor. Mas é alguma coisa não perto trem de subúrbio, né? Mas é uma plataforma de 200, perto de 240 metros de extensão. Então o trem deles é comprido, mas porque, na verdade, ele não é um metrô, ele não vai trabalhar só dentro da cidade, né? Ele vai conectar cidades fora, né? Os subúrbios. Então são trens mais extensos. Mas eles prometeram 24, na parte da cidade, 24 trens por hora. Na operação na hora pico. Dentro da cidade. Bom, e deu para ver como é que é a obra deles, né? Limpa, organizada. Todo mundo Isso aí foi impactante, né? Eles têm lá até não está na foto, mas tinha um carrinho que ficava limpando a obra, todo mundo, ele teve que se paramentar todo, colocar luva, colocar óculos, capacete, parecia que estava entrando no laboratório, né? Muito interessante. Tudo muito limpo. E depois nós temos vídeos e fotos de questões específicas da construção que a gente pode, se alguém quiser saber, né? Por exemplo, eles criaram um sistema de acabamento que são placas cimentícias e todos os sistemas passando atrás, e em uma das placas tem um furinho. Porque quando eles precisam fazer manutenção, eles não tiram as placas. Eles colocam uma câmera naquele furinho primeiro, para saber a locação da manutenção, para daí poder tirar a placa correta. Então, tiveram várias técnicas lá que depois a gente pode, quem tiver interesse em saber mais, conversa com a gente. Depois a gente pode compartilhar isso. Mas pode ser mais 10 minutinhos, rapidinho. Desculpa, tá, gente? Vai ser bem rápido. Esse daqui é um gráfico interessante, onde eles colocam que no começo do projeto, a importância maior é do modelo 3D e a informação tem uma importância menor, porque realmente você está focado mais na produção de projeto, não tanto na informação. Só que conforme isso daí vai encaminhando, por exemplo, até a operação manutenção, isso inverte totalmente. A operação manutenção você precisa de muito mais informação do que um modelo só 3D. Bom, essa parte. Os custos aí, acho que... Vamos Estão demonstrando os números, né? Como o Malcolm Taylor tinha dito na apresentação dele, tudo por ela. Ele falou isso. Tudo pela rainha. Eu tenho gravado isso no vídeo, né? Que o nome da linha é o nome dela, né? Em homenagem a ela. Então, ele falou com orgulho. Foi. Depois uma reunião rapidinha com a NBS. A RIBA, que é o Royal Institute of British Architects, né? Que é o Instituto de Arquitetos da Britânia, tem um braço comercial que é a NBS. A NBS ela desenvolve diversas ferramentas para apoiar o mercado, né? Tanto de projetista quanto da construção. Então, alguém já ouviu falar de Uniclass, sistema de classificação Uniclass? Quem desenvolveu o Uniclass? NBS, que é o braço comercial da RIBA. E eles desenvolveram a biblioteca, uma biblioteca nacional que o governo utiliza, desenvolveram ferramentas de BIM, pesquisas BIM, a tabela periódica. Alguém já viu uma tabela periódica de BIM? Eu sei que alguns já viram, na tela do Daniel fica lá. Também é deles, tá? E um padrão de objetos BIM, né? O que precisa ter para fazer um componente BIM. Então, na verdade, eles apresentaram as ferramentas deles, mas depois pode até... Mas é interessante, assim, se alguém quiser ir atrás disso, tá tudo no site deles, só fazer uma inscrição, você baixa, a maior parte das coisas são gratuitas. Informação. Aí o BIM Academy. É o último, aí depois a gente faz o intervalo, tá? BIM Academy, né? Então você tem o Crossrail, que é a empresa contratada para fazer a obra, não a operação. A operação de manutenção vai ser uma outra empresa, um outro contrato que eles fizeram. Então o Crossrail contratou a Bentley para falar, olha, o CEO, né, a história é que o CEO da Crossrail falou, essa obra vai ser uma obra totalmente digital. Muito bem. Como que a gente faz isso? Contrata uma empresa para resolver nosso problema. Então o que acontece? Inclusive o pessoal da Bentley falou, qual que é a diferença da Bentley para a Autodesk? A Autodesk foca no usuário, a Bentley foca no negócio. Então se tem um negócio, a Bentley entra e modifica e adapta todas as ferramentas para as necessidades daquele negócio. A Autodesk ela foca no profissional.
Ela entrega ferramentas para o profissional. Isso é a diferença que eles colocaram. Então eles contrataram a Bentley para desenvolver a padronização no uso dos softwares, dar todo o suporte para as redes mais contratadas e a capacitação de todos os profissionais envolvidos com o projeto. E aí dentro da Bentley eles criaram o BIM Academy, que seria essa área que dá todo esse suporte para o Crossway. No BIM Academy também eles mostraram que eles partiram para outras tecnologias, né, porque a ideia era, vou digitalizar a obra. E a Bentley ficou totalmente responsável para falar o quê. Não foi o Crossway que falou o quê, foi a Bentley que mostrou as propostas. Uma delas é a utilização do HoloLens aqui, né, da realidade aumentada, e eles utilizaram a realidade aumentada, não é virtual não, tá, é aumentada, para análise de projeto, para análise de segurança do trabalho, inspeção e acompanhamento da obra. Eles já utilizaram. Vai falar assim, eles utilizaram em todas as obras? Provavelmente não. Né? Provavelmente foi uma escala bem menor, como uma primeira prática, né? Mas não foi uma prática comum para toda a obra, foi uma outra obra que eles utilizaram isso. E alguns fatos, né, como eu comentei, o CEO do Crossway determinou que o projeto teria que ser um projeto totalmente digital. O treinamento dos contratados foi online, assim não podiam reclamar do custo, além do acesso do software ser gratuito para eles. Então no acordo do Crossway eu estava, olha bem, você vai fazer o treinamento e vai dar o software gratuito para todos os envolvidos no meu projeto, tá bom? Tá bom. Desenvolveram um documento chamado Asset Data Dictionary Definition Document, que já que havia mais de 8 idiomas diferentes sendo falados nas obras. Então, para eles tentarem organizar, que porta é porta, door, e não sei mais como é que chama, mas para organizar, puerta, mas para organizar isso, eles desenvolveram um documento falando, olha, esse mesmo componente, na língua tal é tal coisa, na língua tal é tal coisa, na língua tal é tal coisa. Não é um dicionário direto, é um dicionário de informação, porque tem algumas informações que você não tem uma tradução direta. Então eles criaram esse documento. Os contratados não se importaram com o pagamento extra para desenvolver em BIM. Então, já como o BIM entrou no meio do caminho, eles chegaram, os contratados falaram, eu vou te pagar a mais para desenvolver em BIM. Vou te dar o software, vou te dar treinamento. E os contratados fizeram? Não quero, muito obrigado. Então, o que eles tiveram que fazer? Ou o Crossway desenvolvia esse papel, ou contratava uma empresa para isso. Então, os projetistas que não queriam desenvolver em BIM, eles contrataram uma terceira para fazer essa transposição das informações em 2D para as informações em CDE, não necessariamente modelo, ou eles faziam internamente mesmo. Disseram que com isso ainda conseguiram economizar. Então, é que vale a pena mesmo. E o London Underground, né, o Transport for London, que na verdade é quem fez o contrato, disse que não precisava de toda essa informação. Eles sempre trabalharam daquela forma e estava bom. Então tá bom. Uma visão de futuro mesmo. Né? Eles combinaram GIS e BIM, bastante, a gente viu isso bastante. Né? A comunicação entre GIS e BIM é linda, tá? Então, aí eu estou falando para a gente empurrar cada vez mais essa criação de GIS na companhia. Clicando no mapa, você clica no mapa e vai trazendo as informações necessárias. E o GIS ele atende praticamente todas as áreas da empresa, desde o começo até a operação de manutenção. Então, ele tem uma abrangência muito grande. Tem uma pesquisa que diz que toda a informação, 80% da informação, na verdade, a pesquisa diz, ela é geoespecializada. Mas eu acredito que toda a informação ela tem um componente geoespacial. Né? Então, a gente precisa tratar essa informação considerando esse componente geoespacial. E eles, de novo, BIM é gestão de informação. Isso é eles que falaram. E BIM é processo, pessoas, tecnologia. De novo, né? Daquilo que a gente vem repetindo na inovação BIM. É o que eles falaram. Então, tem um check. Outra coisa que eles colocaram, a adoção do BIM não é uma linha reta. Não é direto do não BIM para o BIM. Tá? Isso eles deixaram bem claro. Você não vai conseguir ir reto, você vai ter que virar um pouquinho, mudar um pouquinho para cá, voltar. Você vai aprendendo. O BIM, como é algo muito, assim, você já tem muitas empresas usando BIM? Tem. Ah, então está resolvido o BIM deles? Não. É um desenvolvimento constante, eles vão consertando caminhos deles conforme o aprendizado vai vindo. E tem muita coisa que ainda está sendo desenvolvida. A tecnologia vai desenvolvendo, vai crescendo, novos programas, novas... Mas mesmo assim, eles já conseguiram todos esses benefícios que a gente citou. O primeiro ganho é focado na gestão de mudanças, né? Você consegue fazer, usando a informação em modelo 3D, você consegue fazer uma comparação e fazer uma gestão de mudança mais rápida e talvez mais detalhada, inclusive. Nem todos precisam acessar todas as informações, alguns só precisam saber do cabo, mas não o que passa lá. Eles falaram isso da questão de segurança, né? Ainda mais em Londres. Então eles falaram que eles distribuíam o cabo
mas não necessariamente o que estava contido nesse carro, né? Como que eles fazem esse compartilhamento de informações. O maior, isso daqui é muito legal. O maior desafio está na dificuldade de entendimento da importância da informação. Que isso eles falam que eles sofreram. Tá? Não foi fácil deixar claro para todos que o principal não, mas a importância que tem a informação dentro de um processo de projeto. E terminaram falando desse commit, eu não sei se não é o nosso commit, tá? O commit. Ele é uma organização focada na melhoria de tecnologia e inovação para a construção, tem um site. Lá tem diversos documentos de cases do Crossrail, cases da indústria, da construção britânica, etc. Tá? Vale a pena dar uma olhada no site que é bem legal. Muito bem, bom, por que tem isso aqui? O intervalo, tá? Eu tenho um canal junto com um colega, que na verdade a gente mantém ele, tá? Não tem nenhum fundo, não tem nenhuma monetização nele. Mas a ideia é que a gente consiga espalhar a informação do BIM em língua portuguesa para mais pessoas. Que quando a gente vai para o interior, a gente vê o quão escasso é de informação boa parte das cidades. Então, nós fundamos o Fala BIM, que é um podcast, acho que eu já falei para a maioria. Né? E o que nós fizemos? O Daniel participou do Fala BIM. O que a gente fazia? No final do dia, nós gravávamos um vídeo falando das nossas impressões e publicávamos isso no Facebook. Acho que alguns de vocês devem ter visto, mas quem não viu, dá uma olhada lá no Facebook, agora tem também no YouTube.